Oi! Então, hoje vamos de Thiago novamente. Será que temos uma playlist de Thiago grande? Acho que sim. Então vai ser Thiago do capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado seria atraído, pela sua própria concupiscência, sabe, pecados da carne, desejos da sua própria vontade, do seu próprio querer. Seria o pecado da carne, os pecados sexuais, os pecados pelos olhos. Sabe aquele versículo que diz, vou deixar aqui, que diz sobre aquele homem que simplesmente olhar a mulher e imaginar algo com ela, já está em pecado, já está cometendo adultério, já está em relação com ela, entende? Então é tipo isso, concupiscência. Então assim, ele quebra um tabu aqui, né, que criou na sociedade de hoje, não sei se tinha antigamente, ele falou por causa disso, mas é a pessoa que suporta a própria tentação que ela mesma cria para ela mesma, porque é tudo atraído por nós mesmos, tipo assim, quando a gente é atraído pelo nosso querer, pela nossa própria natureza. Então a gente tinha uma luta contra nós mesmos, que ele tá falando. Então é bem-aventurado, tipo assim, bem-aventurança significa tipo os felizes. Bem-aventurado seria o feliz aquele que suporta isso, que passa por isso e continua firme, continua fiel àquilo. Pois ele receberá a coroa da vida, que seria o quê? Que desce sobre nós, o Espírito Santo. Então, o qual o Senhor tem prometido, ele deu sua palavra, ele prometeu, ele nos garantiu essa coroa para os que o amam. Então, a gente mostra que o ama quando a gente nega nós por amor a ele. Nos negamos por amor a ele. Mas que ninguém diga que, eu fui tentada porque Deus quis, Deus mandou essas tentações pra gente. Ele mandou essa tentação. Não, por favor. Deus não conhece tentação, pois ele não vive de carne. Ele é espírito, ele é inteligência suprema, ele é amor. Deus é amor. E tipo assim, porque Deus não pode ser tentado. Não tem como o diabo chegar lá e falar assim, faz tal coisa. Porque o diabo não tem poder nenhum sobre, assim como ele não tem poder sobre nós, só que nós damos esse poder pra ele. Deus não dá, entende? Então ele não pode ser tentado por isso. E a ninguém tenta. Por isso mesmo que a ninguém ele tenta também, sabe? Mas cada um é tentado quando ele é atraído e enganado, sabe? Envolvido, atraído, sabe? Envolvido pelo seu próprio desejo, pela sua própria carne, pelo próprio pecado da carne, dos olhos, no caso. Que concupiscência é especificamente esse pecado dos olhos, da carne. Então isso, tipo assim, que tenhamos essa felicidade de não seguir segundo esse pecado, segundo as nossas vontades, segundo os nossos quereres. E que não venhamos mais reproduzir esse tipo de fala de que Deus é que nos tenta. Nós somos tentados pela nossa própria vontade. Nós somos requeridos pelos nossos próprios quereres, sendo que a gente tem que negar a nós mesmos para um dia estarmos em glória eterna com Deus. E agora vamos de caderninho, que eu falei assim. Em primeiro lugar, tudo que vem para nós é por capacidade nossa, que temos que aguentar e por desejos nossos. Ou seja, se está sendo tentado é porque no fundo a minha carne gosta daquilo. E por isso mesmo é difícil, porque é uma luta contra as suas vontades, seus desejos carnais. E é uma guerra interna contra o seu eu. Então é mentiroso
o discurso de que Deus nos tenta, pois é nós contra a gente. E aquele que é firme e forte na sua obediência para com Deus é recompensado com a coroa da vida, a qual Deus prometeu para aqueles que o amam. Então é isso, que reconhecemos de onde vem todo o erro e a mácula do mundo, e possamos reconhecer, não só reconhecer, não só perceber, mas cortar isso da raiz, né? Então até a próxima.